Caríssimos irmãos, aproveitando esse sol cruscante que está aqui, eu até pus uma blusa, mas já acabou o ventinho que estava frio de manhã, tá ótimo. E se inscrevam no canal, gente, precisa se inscrever no canal, aumenta a possibilidade dos vídeos chegarem. Esses últimos vídeos agora são mais pessoais, os anteriores foi sempre de ensinamento, isso é mais de reflexão pessoal. Então, eu queria contar uma historinha para vocês interessante. É assim, eu conheci um bispo, né? Eu conheci vários bispos. Eu conheço agora bispo da Igreja Vétero-Católica, conheço o bispo da Igreja Brasileira, mas eu conversei com um bispo da igreja que eu pertenço, que eu sou católico apostólico romano, né? Em plena comunhão. Não fui excomungado, não, e não fui suspenso de ordem. O pessoal anda meio preocupado com isso aí. Tirei isso da cabeça, não tem nenhum motivo para ser suspenso de ordem. Foi eu que pedi o afastamento por questões de saúde. Bom, mas se inscreva no canal, aí a gente pode continuar as reflexões. Aí eu encontrei com esse bispo, né? Encontrei não, uma fala que teve, esse bispo falou assim, para mim: o senhor está se fazendo passar por pobre, por pedinte. E eu fiquei espantado, rapaz. Falei: oh, shit, my love. Uai. E eu sou pobre. E eu não sei se esse bispo aí, né, ele nem é, talvez nem seja meio brasileiro, tem alguma coisa de estrangeiro, né? Se ele estudou ontologia, né? É coisa de Santo Tomás de Aquino, né? Se ele estudou ontologia e se ele entendeu o que eu falei, ou o que eu pensei e acabei talvez não falando, é que eu sou pobre ontologicamente. Está no meu ser a pobreza. Pobreza prática. E eu sou um seguidor de São Francisco de Assis, né? E não tenho medo nenhum de ser pobre, não. Caríssimos irmãos, eu sou pobre. Eu moro no distrito Ouro Verde, na extrema periferia de Campinas. Sou pobre. Aí quando a gente fala de ontologia, ou seja, a filosofia do ser, é que aqui faz barulho. A filosofia do ser, quando a gente fala de ontologia, filosofia do ser, a gente tem que compreender que quando o sujeito é sacerdote verdadeiro, no sentido pleno da palavra, um homem do altar e também um homem pastor, porque Jesus inaugura o sacerdócio pastoral, porque antes era só no templo. Então, este excelentíssimo bispo, excelência reverendíssima, né, não entendeu que eu não finjo ser pobre, eu sou pobre. Agora, o que me espanta muito mais ainda é que ele, que deveria gostar dos pobres, e perguntar para eu que sou pobre: olha, seu pobre, você precisa de alguma ajuda? Olha isso, você está se fazendo passar por miserável, você precisa de alguma ajuda? Ele não perguntou isso, não. Eu não sei se ele não entende muito bem a língua portuguesa, né? Mas ele não perguntou, não. Ele só achou que me ofendeu me chamando de pobre. Vamos lá, a ontologia, filosofia do ser.
E buscamos, na profundidade, entender a reflexão de São Tomás. Analogicamente, a analogia intrínseca e extrínseca, proporcional de acordo com a natureza de cada ser. Eu sou proporcionalmente bom. Ou seja, quando fala de proporção, fala da infinita possibilidade de ser bom. Isso chama-se bondade ontológica. Eu tenho isso que eu recebo de Deus por ser criado por Deus e por participar, de um certo modo, da divindade de Deus, porque Ele me criou. Eu sou pobre no meu ser. Então não é a minha aparência de pobre que vai me fazer pobre. Eu sou pobre no meu ser. Talvez esse homem ilustre tenha passado pela faculdade, como a maioria dos padres às vezes passam e não entendem o que estudam. Eu tenho um grande amor por São Francisco, né? E eu acho que a ontologia de São Francisco, ou seja, o ser de São Francisco, ele acaba invadindo o nosso coração e nos cativando pela simplicidade e pelo desapego. Agora, este homem santo, né, uma autoridade eclesiástica, não sei de que igreja que é, esse santo homem, né, se espanta quando um padre tem atitude de pobre. Eu achei impressionante. Talvez seja pelo hábito de morar na casa episcopal, né? Essas casas episcopais, eu nem sei onde fica a dele, mas essas casas episcopais tem um monte de coisa desnecessária para um homem solteiro, né? Um monte de poltrona, um monte de coisa, um monte de sala, um monte de coisa, capela interna, chique, um monte de coisa que é inútil, né? Eu rezo aqui no meu barraco e não tem problema nenhum. Mas é interessante, menino, como é que é o negócio. O homem espantou e disse que me acusou de ser pobre. Uma honra para mim ser pobre. E uma honra conviver com os pobres. Eu adoro aqui a periferia. Eu gosto desse povo aqui que vem, que me cumprimenta, que toma café comigo, que troca litro de óleo comigo, que pega um litro de óleo e me dá um feijão. Então eu sou pobre. Nossa, mas o senhor é pobre, o senhor é um padre pobre. Louvado seja Deus. Eu não queria ser rico usurpando dinheiro de ninguém, não. Eu queria esclarecer para todo mundo que eu fui ordenado, eu fui ser padre, foi para ser pobre mesmo. Eu não tinha outra motivação para ser padre. E para aqueles meus algozes que me acusam sem saber a verdade dos fatos, eu não vou nunca apelar para a justiça comum para fazer com que eles provem o que eles falam. Porque, como eu mandei um texto no grupo dos verdadeiros amigos, Deus vai executar a justiça e Ele vai ser o meu defensor. Eu acredito na justiça divina. Para esses aí que são privilegiados, né, que eles acham que o céu está em primeiro lugar. Aqui me faz lembrar o filme do Alto da Compadecida, né? Então eu queria que você desse uma rememorizada daquele filme. E é uma sátira, né? Mas é interessante, porque todo mundo acusa alguém de alguma coisa para se livrar do próprio pecado. Eu só espantei que esse bispo não parasse para refletir que ao invés de me criticar, que ao invés de me acusar, que ele não teve o mínimo de sensibilidade para me ajudar, já que ele me considerou um sujeito mendigo, pobre, um pedinte. Mas ele não ofereceu nenhuma ajuda, não. Ele só fez a crítica. É típico de quem não se reconhece cristão, né? Eu estou muito feliz.
na minha vida de pobre, né? Eu considero Dom Irineu Danelon, que hoje está com Alzheimer, não lembra mais de nada. Eu fui visitá-lo, eu considero ele o melhor bispo do mundo. O melhor bispo do mundo. E quem conviveu com ele vai entender. Então, ele nunca me acusou de pobre porque ele sabia que eu era pobre. Gente, eu sou pobre. Eu cheguei em 1969 morar na favela da Vila Georgina trazido pelos meus pais. Eu não tinha nem 2 anos. Então, eu sou ontologicamente pobre. Então, eu não tenho nenhum problema com isso. Aí eu entendo, quando eu li o livro do Leonardo Boff, Igreja, Carisma e Poder, eu entendo porque tem tanta gente que ainda está grudado na igreja porque eles não têm coragem de ser pobre e de se assumirem como tal. Então, pobreza é uma questão que está no ser da gente. Não é aquilo que parece, mas é aquilo que é. Deus abençoe nós todos.